A graça e a paz. Hoje eu quero compartilhar com você o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não jamais cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Talvez você nunca tenha pensado para analisar no que eu vou te falar. Imagine você construindo algo e de repente você não tem domínio, controle sobre a sua criação. Imagine você construindo uma máquina que você projetou para determinado fim, que você criou aquela obra para um determinado propósito. E de repente, aquela sua criação, ela começa a fazer tudo ao contrário. Pois é exatamente isso que aconteceu com Deus. Quando o homem pecou, o homem saiu completamente. O homem se desligou. O pecado do homem desligou o homem de Deus. Isaías mesmo diz que o que nos faz separação entre nós e Deus é o pecado. E quando chegamos aqui em Gálatas, vemos a Bíblia dizendo que o Espírito de Deus, ele milita, ou seja, ele luta, ele trava uma batalha para novamente se tornar algo importante na vida da sua criação. E isso é tão sério que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se opõe ao espírito do homem, à vontade da carne do homem. E isso é uma guerra. O Espírito de Deus, ele vem travando uma luta pela sua vida, para que você tenha uma vida verdadeira, para que você tenha um futuro em Deus, para que você tenha uma eternidade em Deus. Mas a sua carne luta, milita, trava um verdadeiro round durante todo o dia da sua vida, para não aceitar a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele disse: andai em espírito. Ou seja, é uma caminhada. Depois ele diz: jamais cumpra os desejos da carne. Ou seja, jamais cumpra as vontades da carne, os prazeres da carne, a vontade da carne, porque tudo isso milita contra o Senhor. Milita, luta contra o real propósito que você foi criado. Luta contra o verdadeiro projeto eterno pelo qual o seu Criador te criou. Essa guerra não é simplesmente uma guerra para você não ir para a igreja. Não é simplesmente uma guerra para que você permaneça no seu casamento. Não é simplesmente uma guerra para que você não crie apenas uma inimizade. Não. Essa guerra, o verdadeiro fim dela,
é para que você não cumpra o propósito eterno pelo qual o Criador gerou você. A verdade é que toda essa luta, é que toda essa batalha é para que você não seja aquilo pelo que Deus te criou para ser. Por isso, lembre-se, não pare de lutar. Não pare de se esforçar. Persevere. Lute. Jesus, ele disse, o reino ele é tomado à força. Em algumas versões diz assim, o reino ele é tomado por violência. O que Jesus estava dizendo é um esforço tamanho, sangrento, porque em uma guerra o que mais tem é sangue. Pessoas saem da guerra mutiladas. Aí Jesus vai na frente, ele vem e diz assim, é melhor você entrar no reino sem um olho do que ser lançado no inferno. É melhor você entrar no reino amputado um dos seus membros do que você ser lançado no inferno. Jesus, na verdade, ele já estava introduzindo a palavra que o apóstolo Paulo traria mais na frente, falando sobre essa guerra do espírito contra a carne. Por isso, nesse dia, eu quero te dar um up espiritual. Guerreie, levante-se, erga a cabeça. As coisas ficaram para trás. Prossiga para o alvo que é Jesus e viva o verdadeiro propósito eterno para o qual o Senhor te criou. Deus te abençoe. Deus te guarde. Essa é uma palavra de bênção para o seu coração.